Fala galera, todo mundo respirando bem por aí? Bem-vindos mais uma live que a gente está fazendo aqui hoje. Sejam bem-vindos a todos para essa live em que eu vou falar aqui hoje sobre poeira de madeira, um tema que estava pipocando lá no meu Instagram. Foi uma sugestão de um dos meus seguidores lá e sejam bem-vindos. Essa live aqui está sendo regravada porque nós tivemos um problema na live ao vivo. Então, mas eu tô habilitando, vai ter um chat aqui, interajam, batam papo aqui, todo mundo que estiver assistindo, porque vai ser muito legal. Quem está assistindo aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Eu sou Leandro Magalhães, sou higienista ocupacional certificado, sou responsável, sou diretor técnico da Analytics Brasil e diretor de novos negócios, que a Analytics é seu laboratório de análises químicas para a higiene ocupacional, é a casa do higienista ocupacional, onde a gente consegue te ajudar a realmente realizar as análises que são necessárias sem perder tempo e dinheiro. Então sejam bem-vindos aos novatos que estão aqui, aos velhacos que estão comigo sempre. Só para vocês entenderem, todas as terças-feiras eu estou ao vivo no YouTube. Então, se inscrevam aqui no canal, clicando aí no seu lado direito aqui. Então, no lado direito aqui, ó, tem o símbolo da Analytics. Então, aqui, ó, aqui tem o símbolo da Analytics. Clica aí, se inscreva no canal, ative as notificações, porque aí vocês vão receber todo o conteúdo que a gente produz. Então, tem vídeos todos os dias aqui no canal, tem podcast, o HO Fácil Encast, em que minha equipe e eu, a gente senta junto e faz um bate-papo. A gente é como se fosse um programa de entrevistas com temas super relevantes para vocês executarem uma higiene ocupacional com excelência. Porque o meu propósito é divulgar esses conhecimentos para revolucionar a higiene ocupacional. Eu venho fazendo essas lives aqui desde a primeira semana de janeiro. Essa aqui é a 39ª live de 2019. Então, igual teve o probleminha técnico, o que eu faço quando ocorre isso? A gente sabe, pode ter probleminhas na internet. Venho e gravo e disponibilizo ela no nosso canal. As lives ficam disponíveis durante uma semana para você assistir, ter tudo aí disponível. E tem a nossa comunidade HO Fácil, que é a comunidade dos higienistas ocupacionais que entregam valor, que entregam mais do que o esperado para as empresas que os contratam. Então aqui a gente não é um mal necessário nessas empresas, aqui a gente prova para o empresário que a gente é o cientista da prevenção, que a gente vai gerar riqueza e vai gerar economias e vai gerar benefícios tanto para ele, empresário, como para a sociedade e também para os trabalhadores. Esse é o nosso papel. Então, se você está chegando agora, faz parte dessa comunidade, eu tenho um apreço imenso aí para a comunidade HO Fácil, porque realmente aqui a gente tem pessoas que não ficam reclamando do mercado, que sim, querem fazer a diferença e estão comigo e eu vou ajudar compartilhando esses conhecimentos. Então, todas as terças-feiras, às 19 horas, lives aqui no canal, sábados o podcast HO Fácil Encast e todos os dias, tanto no meu Instagram como no meu YouTube, tem vídeo novo. Então tem vídeo novo aqui todos os dias que você pode acompanhar conteúdos curtos de até 5 minutos, em que a gente faz aí coisas rápidas que você já consegue agregar no seu dia a dia. Então acompanhe aí, se inscreva no canal e eu quero pedir também quem está assistindo aqui, dá um joinha, dá um gostei, dá o like aí nesse vídeo, porque isso é muito importante para mim, porque o YouTube entende que esse conteúdo é muito relevante e ele distribui para muito mais pessoas. Então, peço aí a vocês encarecidamente que, por favor, em troca dessa 1 hora de conteúdo que eu vou entregar aqui para vocês, cliquem aqui no gostei, no joinha lá embaixo, que isso vai me ajudar muito, muito mesmo, tá? Obrigado a todos pela presença aqui nessa live e vamos falar desse conteúdo. Ah, outra coisa, que não é menos importante, eu quero também pedir vocês assim,
como a gente teve o problema da live, então ontem a gente tinha aí muita gente ao vivo. Então, me ajudem com uma coisa, eu quero só pedir uma ajuda para vocês. Clica no compartilhar aqui embaixo e manda esse material para sua rede de contato, seja no LinkedIn, no WhatsApp, naqueles grupos do WhatsApp. É a única coisa que eu quero te pedir. Geralmente a gente traz muitas pessoas e eu consigo espalhar esse conhecimento aqui muito para muitas pessoas. Só que agora eu estou subindo esse vídeo gravado aqui por causa do problema de ontem, então me ajudem a espalhar essa mensagem para chegar para mais gente. Posso contar com vocês? Então, peço encarecidamente aí também que só compartilhe isso aí para mim, para ajudar a divulgar esse conhecimento, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar então de poeira de madeira, que foi um tema que surgiu lá no meu Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, lembrando, eu sou Leandro Magalhães, procura lá, Leandro Magalhães. Eu posto muito conteúdo lá, não só de higiene ocupacional, mas do dia a dia, da Analytics, coisas importantes que você tem que saber aí para gerir sua empresa, gerir seus programas e etc. Então lá eu mostro, faço stories e coisas do dia a dia mesmo. Então segue lá também que você vai ter muito conteúdo massa, tá bom? Obrigado a todos que estão aqui, porque vocês vão aprender hoje pode trazer muita novidade e vai impactar diretamente a vocês que trabalham aí com materiais de madeira, seja madeira bruta, seja compensado e tudo mais. Isso aí vai ser super importante. Então não deixem de ver esse conteúdo até o final, que eu vou trazer alguns insights, algumas coisas super importantes aí que você já consegue ir aplicando. Então essas lives é um conteúdo grande, um conteúdo aplicável que você já coloca aí no dia seguinte que você visualiza ele. Então vamos lá falar sobre esse assunto? Beleza? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Então, pessoal, por que surgiu esse tema aqui de poeira de madeira? Esse assunto surgiu lá no meu Instagram, onde eu fiz uma enquete para saber com o pessoal. Pessoal, já estou com 40 lives já programadas nessa época que eu fiz. Estou precisando de ajuda de vocês. Eu tenho que ter mais aí algum conhecimento, a ajuda de vocês para a gente fazer um assunto importante. E uma de nossas seguidoras lá postou assim: Leandro, eu tenho muita dúvida sobre poeira de madeira, como eu entender esse limite, como fazer essa análise e etc. E muito disso muito disso surge. Por quê? Porque existe esse termo aí, poeira vegetal e etc. O que eu considero? Isso aí entra no anexo 12 ou não da NR15? Como é que faz esse negócio? Então existe muito dessa dúvida aí e cabe a nós entendermos esse conceito muito bem e aí aplicar na madeira, né? E aí, a madeira é uma poeira vegetal, pode ser enquadrada no anexo 12 da NR15, dá direito à insalubridade ou não? E tem um fato, será que ela dá direito à aposentadoria especial? Esse é um ponto que a gente vai tratar. Então, para a gente começar, vamos começar a responder algumas perguntas super importantes aqui. Em relação à primeira coisa, a insalubridade. Então aqui eu já vou matar direto para vocês verem que é conteúdo prático e depois nós vamos abrir e dissecar mais esse conteúdo aqui para vocês, ok? Quando eu estou falando de poeira de madeira, se a gente olhar ela nos anexos 11, 12 e 13 da NR15, não há menção a esse agente. Então, poeira de madeira não gera insalubridade. Mas e Leandro, e o anexo 12, eu não posso aplicar ele e na poeira de madeira colocar zero na fórmula e colocar? Não. O anexo 12 fala de poeiras minerais. Poeiras minerais. A poeira de madeira não é uma poeira mineral, ok? Então não se pode. Ah, Leandro, então eu chamo ela de pinos, pinóquio e tá pronto, né? Não, gente, vamos diferenciar. O que a gente tem que olhar? Laudo de insalubridade, não está na NR15, acabou. Não tem poeira de madeira. Ah, mas agora eu estou fazendo o meu PPRA, estou seguindo a NR9. Aí o jogo muda.
aí nós temos uma condição diferente. Por quê? Porque na nossa NR9, o que é que ela diz? Que ela diz que para elaboração do PPRA devem ser observados os limites presentes na NR15 e na ausência desses limites, o que a gente tem que usar? A gente tem que usar esse livretinho aqui, a ACGIH. Ok? E se vocês olharem na ACGH, eu vou achar aqui, vou mostrar para vocês, tem o limite da poeira de madeira. Então, sim, então, para a elaboração do meu PPRA, eu tenho que considerar a poeira de madeira. Ah, Leandro, mas como que eu faço essa análise? O que implica? Calma, eu vou falar ao longo dessa aula aqui, dessa live, quais são os problemas dessa análise, o que impacta, o que você deve considerar ou não e como fazer a coleta. Então, pessoal, tá aqui, ó, poeira de madeira que tem os seus limites na ACGH. Então a gente tem que considerar essa coisinha aí da poeira de madeira. Gente, esse limite ele é bem antigo na ACGH e ele data aqui desde 2014, a última alteração dele. Para vocês entenderem sobre a CGH, isso é crucial. Durante o meu curso HO Fácil, Agentes Químicos, eu mostro muito essa questão da CGH. A gente tem que saber interpretá-la para fazer um correto uso da higiene ocupacional, para a gente não errar. O que eu vejo aí, a maioria das vezes, é que algumas pessoas, por não entenderem bem o limite, eles acabam errando alguns erros feios, porque não entende a base do limite. Então, lá durante o curso, eu falo muito isso da como interpretar esses limites, aonde obter essas informações. Se vocês não sabem, mas é super importante, todo limite que existe na CGH, ele tem uma documentação. Ele tem um documento que explica como se chegou nesse limite. E nesse caso, da poeira de madeira, é esse documento aqui, ó. Então, esse é a documentação do limite da poeira de madeira, ok? Então, esse documento. Então, hoje a nossa live vai ser muito baseado em cima desse documento, que eu vou explicar para vocês como que eles chegaram, quais são os problemas que podem estar relacionados. Infelizmente, eu não consigo divulgar esse documento, porque ele é um documento, é um arquivo que você tem que comprar da CGH. Para quem é membro da CGH, ele custa $48. Para quem não é membro, ele custa $60. Você vai lá no site e faz o pagamento e você tem o direito ao download. Porém, você não pode compartilhar esse documento, porque você vai infringir as leis de direito de copyright, que é o direito dos dados. Então, não posso compartilhar, infelizmente, tá, gente? Porque eu comprei esse documento para a gente fazer essa live, né? Eu tenho acesso a esse documento, né? Na verdade, esse aqui eu conseguia por meio da ABHO. A ABHO, para quem é membro da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, ela tem algumas bases de TLV lá. Então, se você se tornando membro, um associado da ABHO, você tem acesso a esses documentos lá. Então eu não posso divulgar, sinto muito, mas a gente vai abrir aqui e eu vou explicar um passo a passo como é que se chega nesse limite. E vai ter uns dados super importantes sobre como coletar, tá bom? Então vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o limite da madeira, ele vai variar de acordo com algumas espécies. Por quê? A composição desse particulado da madeira, ele varia de espécie para espécie de árvore. Alguns tipos de árvores têm alguns tipos de resina que podem causar alguns tipos de doenças diferentes. Inclusive, alguns tipos de madeira são carcinogênicos. Isso mesmo, carcinogênicos. E agora o bicho pega na hora da gente pensar, né, em LENACH, aposentadoria especial. E agora, será que esses trabalhadores que trabalham com madeira têm direito à aposentadoria especial por trabalharem com um agente comprovadamente carcinogênico?
Pois é. Aqui, gente, é uma classificação da ACGH. Nem sempre ela está batendo com a Linache. Se a gente olhar lá na Linache, o que ela fala para ser... O que é um agente comprovadamente carcinogênico? É que ele esteja no grupo 1 e tenha número CAS. Poeira de madeira não tem número CAS. Então, infelizmente, ou felizmente, não sei porque esse decreto 3048 foi escrito tão errado, então aí a gente não sabe se é felizmente ou infelizmente. Então, quem trabalha com madeira não vai ter direito à aposentadoria especial devido à exposição aos carcinogênicos, porque, igual vocês podem ver aqui, nessa parte em cima aqui, debaixo do wood dust, a poeira de madeira não tem número CAS. Lógico, porque ela não é uma substância simples, né, que tenha esse número CAS aí. Então, nesse caso, não vai entrar a aposentadoria especial para quem trabalha com madeira, conforme o decreto 3048, em relação à linache e os carcinogênicos, ok? Então, nesse ponto aí, para vocês fazerem análise, ok. Então, quais são essas madeiras que são estudadas, que são carcinogênicas e qual tipo de câncer que é? Então, comprovadamente, carcinogênicos, a gente tem deixa eu pegar o nome aqui porque o inglês é nome, é o cedro vermelho do oeste, o cedro vermelho do oeste, que não é uma madeira que a gente tem aqui no Brasil, ela já há dados suficientes que ela é a exposição aos particulados de madeira proveniente desse material são carcinogênicos. Porém, tem 4 outros tipos de árvores que a exposição a esse particular de madeira são suspeitos carcinogênicos para o humano, que deixa eu pegar aqui, desculpa, o carvalho, desculpa, gente, o carcinogênico, eu confundi uma coisa aqui, eu vou explicar melhor. Então, os carcinogênicos são o carvalho e a faia, ok? Carvalho e faia são comprovadamente carcinogênicos. Tipo de árvores que não são tão comuns no nosso dia a dia, mas a gente tem algumas exposições aí, principalmente a carvalho, né, que são aqueles trabalhadores que às vezes trabalham com barris de carvalho. Então tomem cuidado com essas exposições. A faia não é tão comum no nosso dia a dia, mas tem agora 4 madeiras que são suspeitas de serem carcinogênicas, que é a bétula, o mogno, a teca e a nogueira são suspeitos de carcinogênicos. Os demais não são considerados carcinogênicos, ok? E o câncer que ele causa é o câncer sinonasal, ou seja, região do nariz, ok? Então, nessa região, os trabalhadores que estão expostos a essa madeira, que se for carvalho e faia, já há dados suficientes para considerar essa exposição como muito provavelmente causar um câncer. Em relação aos limites, vamos voltar aqui à documentação do limite, ok? A gente tem um limite TWA, ou seja, média ponderada no tempo, de 0,5 miligramas por metro cúbico para o cedro vermelho do oeste. Então foi aí aquela primeira confusão que eu comecei no início da live. Eu li uma coisa e falei outra. Então, especificamente para o cedro vermelho do oeste, o limite é de 0,5 miligramas por metro cúbico coletados na fração inalável. Ou seja, uma das formas de coletar esse agente você tem que utilizar um IOM. E por que ele está com esse limite? Ele é alergênico, ele é sensibilizante do sistema respiratório e sensibilizante dérmico também. Porém, ele não é classificado como carcinogênico para humanos. Todas as outras espécies, elas são... o limite é um TLV-TWA de 1 miligrama por metro cúbico, também inalável, e a carcinogenicidade é igual eu falei para vocês. O carvalho e a faia são comprovadamente carcinogênicos.
a bétula, o mogno, a teca e a nogueira são suspeitos de carcinogênicos para o humano e todas as outras não são consideradas carcinogênicos. Isso é importante a gente entender, principalmente no Brasil. Quais são os maiores tipos de exposições que a gente tem? Geralmente a gente tem pinos e eucalipto, tá? Então são os maiores exposições que a gente tem no Brasil hoje, em escala industrial, é pinos e eucaliptos. Muitos vocês devem estar me perguntando também, Leandro, mas e aquelas empresas que trabalham com MDF, compensado de madeira, etc. Nós vamos falar disso e aí tem outras questões que vocês têm que levar em conta, não só a poeira de madeira, porque vocês vão ver a limitação desse limite. Ó, a limitação desse limite ficou repetitivo, mas mas é isso. Quais são as limitações por trás desse limite de exposição ocupacional? E a gente, nesses casos de materiais aglomerados que usa muita resina e cola, a gente tem que levar em consideração outros agentes antes de só considerar a madeira. Ok, gente? Estão gostando desse conteúdo? Comenta aqui, gente, para mim. Me fala se esse conteúdo está sendo importante para vocês. Por quê? Eu estou pensando em fazer mais lives trazendo abrir essa caixa preta desses limites para vocês entenderem, porque eles são muito importantes e às vezes ficam alguns pontozinhos ficam alguns pontozinhos que não ficam claros para vocês. E aí, como eu tenho acesso a essa documentação base desses limites, eu consigo abrir essa caixa preta. Detalhe, esse material só tem em inglês, então tem muita gente ainda que tem dificuldade em inglês, então eu consigo traduzir isso tudo aqui para vocês de forma que fica bem mais compreensível e mais fácil aí. O que vocês acham? Comenta aí embaixo para saber se eu continuo com esse tipo de material. Lógico que não vai ser toda semana seguida, mas trazer alguns desses conhecimentos importantes para vocês sobre os limites, saber como que eles devem ser aplicados ou não. Comenta aí, me fala se isso aí vai ajudar vocês ou não, ok? Então vamos lá. Vamos falar mais desses agentes. Então, a gente falou desses limites aqui. É meio miligrama por metro cúbico inalável para o cedro vermelho do oeste e 1 miligrama por metro cúbico para todos os demais, atentando principalmente ao fato do carvalho e da faia serem considerados agentes comprovadamente carcinogênicos, né? Então, pessoal, aqui tem os vários estudos falando. Qual que é o grande problema desse limite? Ele é um limite muito incerto. Por quê? Os estudos por trás aqui, eles não são tão conclusivos a respeito das exposições, exceto para o cedro vermelho do oeste, que é mais estudado, então eles chegaram bem a essa questão da alergia, da sensibilização, que eles conseguiram definir um limite mais específico para o cedro vermelho do oeste como meio. Os demais faltaram dados, não tem dados tão conclusivos, então eles estabeleceram esse limite de 1 miligrama por metro cúbico inalável, ok? Então, ele é um limite que a gente tem que tomar cuidado com ele na hora de fazer os resultados, porque ele tem uma grande variabilidade de dados. Então, eles estabeleceram quase que compulsoriamente esse limite. Então, não existe uma conclusão definitiva. 1 miligrama por metro cúbico é realmente protegido. Então, a gente tem que sempre acompanhar os monitoramentos biológicos, como que está reportando quando a gente tem trabalhadores expostos à madeira, porque por causa disso, ele é um limite bem incerto, ok? Esse 1 miligrama por metro cúbico. Isso aqui está escrito aqui nesse documento. Então são várias páginas aqui, ó, explicando esse dado. E por que eles chegaram nisso? Primeira coisa que a gente tem que entender é qual que é a composição da poeira de madeira. Então, quando a gente está falando de madeira, a gente está falando principalmente, majoritariamente, de celulose, lignina e hemicelulose. São as 3 principais composições presentes na madeira. E aí, o que acontece?
Se você olhar para esses agentes por si só, eles não são tão danosos. O que começa a pegar e ficar mais complicado são as resinas, os materiais que têm que são característicos de cada tipo de madeira. Então, e, e essas resinas e materiais inorgânicos vão variar de árvore por árvore e até o percentual. Então, por isso que esse limite é tão incerto. Por exemplo, você vai ter árvores que têm no máximo 5% desses outros materiais, ou seja, 95% da composição da madeira é celulose, lignina e hemicelulose. Porém, você pode ter algumas espécies de árvore que têm até 30% da sua composição de outros materiais resinosos, inorgânicos e etc. Então, tem que tomar esse cuidado por causa disso. Quando a gente está falando então de madeira, celulose, lignina e hemicelulose principalmente, e esses compostos resinas e, e inorgânicos, que geralmente são eles que causam o problema na exposição ocupacional dos trabalhadores. Agora, vocês devem estar se perguntando, mas por que inalável? Por que tem essa questão do inalável para a poeira de madeira? É o seguinte, não sei se vocês já leram, e aí eu recomendo, gente, peguem sempre a CGH, tá? A CGH é um livrinho que vocês têm que ler e ter conhecimento. A CGH já está falando que há um tempo que a tendência dela é revisar todos aqueles limites de aerossóis, ou seja, particulados, poeiras, fumos, névoas, neblinas, etc. Ou seja, aqueles que estão em miligramas por metro cúbico, para definir qual é o tipo de fração que vai estar associada àquela exposição. Porque aquela antiga total, que é aquela utilizada, o cassete aqui, ó, você usa um cassete só, sem separador de partículas, você só tira o plug e coleta a amostra, essa aqui é a famosa total, ela não é bem validada e ela não é definida. Então a tendência é colocar todos os limites que estão na CGH ao passar do tempo, conforme as frações respirável, torácica e inalável. Então não há definição de total, então por isso é necessário fazer esses estudos. E a CGH, como teve essa revisão recente, em 2014, do limite da poeira de madeira, ela já especificou na fração inalável. Apesar de os dados coletados por ela, nesse documentação base do TLV, sempre tratarem, na maioria das vezes, dados de poeira total. Os alunos do meu curso, do curso HOFAS, já sabem disso. Qual que é o outro problema do total? Como é ensinado aí hoje, é uma forma que é ensinado errado. É o seguinte, eu não vou conseguir abrir muito isso aqui, porque senão a gente foge do escopo dessa live, mas o que acontece? O total não existe, porque ele não é definido e essa forma que é ensinada, que o total é maior que o inalável, é a coisa mais errada que existe na face da Terra, ok? Isso aí é a coisa, essa maior M que existe na face da Terra. Isso é ensinado errado nas N cursos que tem aí. O total não é maior que o inalável, que é maior que o torácico, que é maior respirável. Isso aí é balela. E tem outro dado. O inalável, ele é mais eficiente na coleta de materiais particulados de tamanho maior do que o particulado total. Tá? Então, o inalável coleta partículas maiores do que o total. E isso aqui está bem definido nessa documentação base do TLV da poeira. Tanto é que vocês vai ter aqui, eu vou mostrar para vocês que muitas vezes, e os estudos mostram aqui que existe uma correlação, inclusive, de que as exposições, olha, esse dado aqui é o mais baixo, tá, gente? Esse dado aqui, ó, 1,6, foi o menor encontrado até hoje, que os dados coletados quando se fez uma amostragem cassete total e cassete inalável, lado a lado, paralelo, o menor valor que encontrou aqui foi que
o inalável era, no mínimo, coletava 1,6 vezes mais particulados do que o cassete total para poeira de madeira. E aqui, tem aqui, ó, esse dado vem repetindo, 1,9 aqui embaixo, mas já teve estudos aqui que dependendo do tipo de aplicação, esse valor chegou a mais de 4 vezes. 4 vezes, gente. Então, por quê? Porque o IOM, ele é mais eficiente, ele é mais eficaz que esse cassete aqui para coleta de particulados de tamanho grande. Então, os particulados de tamanho grande são mais eficientes coletados no inalável que no total, ok? Então, de total não tem nada. E isso tem muito a ver com os tipos de exposição à poeira. O que acontece? Onde que são as maiores fontes de exposição à poeira que existem hoje? Então, a gente tem nas florestas, nas plantações, onde que se tem os trabalhadores que vão lá cortar a madeira, cortar a árvore, então ali tem uma grande exposição à poeira. A gente tem nas serrarias, uma outra fonte de exposição muito grande, nas indústrias de papel e celulose, principalmente nas indústrias de celulose, e também nas indústrias de transformação da madeira, ou seja, as marcenarias, ok? As marcenarias são uma outra grande fonte de exposição. E aí vocês devem estar me perguntando, Leandro, mas em relação às marcenarias que usam compensados de madeira e etc., MDF, MDP e por aí vai. Como que se dá essas exposições? Eu posso considerar essa poeira de madeira? Calma, nós vamos falar disso. Isso aí é uma questão super importante e nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esse negócio. Então, aonde que você está trabalhando com essa madeira maciça mesmo? Essas exposições se dão por meio de corte, cisalhamento, furação e etc. E os estudos mostram, e aí é outra explicação por que considerar o inalável, é que esse tipo de processo ele gera partículas de tamanho grande. Então, os estudos mostram que aquelas partículas menores do que 10 micrômetros, com tamanho aerodinâmico menor do que 10 micrômetros, são gerados muito pequenos, muito pouco mesmo. Então, quase não tem por causa do tipo de produção desse material. Porém, as partículas com tamanho maior, elas são muito comuns. E tem outra questão. Então, partículas respiráveis, que são aquelas menores que 10 micrômetros, não são geradas, então não geram tanto problema. Porém, aquelas partículas maiores, sim, são grandes problemas. Mas tem outro fato importante. Qual que é a doença? Isso que vocês têm que estar na cabeça de vocês, tá, gente? Qual que é o tipo de doença associada à exposição à poeira de madeira? A gente está falando de alergias ou materiais alergênicos e irritação do trato respiratório superior e inferior. Então, é irritação do trato respiratório. Quando a gente está falando disso, então não entram as vias aéreas inferiores. Então, por isso que a gente usa o inalável. É essa a explicação, porque independente da formação, eu estou preocupado, na verdade, com qual que é a causa-fonte da exposição do limite. Então, por que eu vou olhar no respirável se ele não causa problemas? A poeira de madeira não tem dados suficientes que exemplificam algum tipo de doença causado na exposição a particulados pequenos. Então, não tem isso. Então, tem que olhar o trato respiratório superior e inferior, o trato respiratório. Então, são essas irritações desse mecanismo. Então, não precisa olhar para o respirável. Então, por isso foi estabelecido o inalável, lembrando do tamanho de partícula, beleza? E também muito porque o tipo de material que é
como ele é processado, gera essas partículas de tamanho maior. Outros dados importantes para vocês entenderem. O tipo de processo é muito crucial para a gente entender a exposição. Quanto processos, por exemplo, de cisalhamento para gerar cavaco, etc., geralmente geram particulados de tamanho muito grande, inclusive que até estão fora da região inalável, que não precisa se preocupar. Porém, esse amostrador já leva isso em consideração. E processamentos, onde você tem furamento, você vai fazer, às vezes, balizamento, alisamento dessa madeira, cisalhamento dela. Então, você vai cortar, alisar, aparar, e furar, você costuma gerar particulados de tamanho um pouco menor do que quando você vai gerar cavaco, processo mais bruto, corte em si da madeira mesmo, para gerar essas exposições. Então vocês têm que ficar bem atento a isso, que isso vai variar muito a exposição. Outro dado importante que vem dessa documentação base do limite as exposições estão muito relacionadas também ao tipo de sistema de ventilação utilizado. Para aquelas exposições que não se tem um sistema local de exaustão local, as exposições costumam ser muito altas. Então é de primordial importância vocês olharem sistemas de ventilação geral, sistema de ventilação local para exposições à madeira. Isso aí está diretamente relacionado às concentrações dos materiais, ok? Bom, pessoal, a gente está caminhando aqui na nossa live com esse conhecimento para vocês. Então, não façam análise de poeira de madeira sem utilizar o IOM. Vocês têm que utilizar. Eu vou falar, a gente vai finalizar essa live falando dos MDFs e dos compensados. Mas aqui algumas dicas para vocês coletarem as amostras. Então vocês têm que utilizar o IOM ou qualquer material de coleta inalável para essa análise, ok? Essa análise é uma análise gravimétrica, ou seja, somente pesagem. O limite é bem relativamente alto, 1 mg por metro cúbico. Então, como que é feita essa análise? A cápsula do IOM é pesada antes e depois, e a diferença de massa entre elas é dado ao particulado de madeira. Problemas dessa análise que vocês têm que tomar muito cuidado. Ela não é específica para madeira. Como assim, Leandro? É como eu falei para vocês, é diferença de massa. Então, qualquer tipo de particulado presente no ambiente pode interferir na sua amostra. Ele pode ser crucial no resultado final da sua amostra, ok? Então, isso aí vocês têm que realmente levar em consideração na hora de pensar nessas amostras para que não tenham tantos interferentes e você tenha um resultado enviesado. Então, às vezes, vocês ficarem atentos às exposições, ao monitoramento, para que, no final das contas, você não tenha aí um outro problema de exposição, que vai ser quando no seu resultado final, porque aí que começa a pegar principalmente a questão do particulado que não é da madeira, que aí ele pode interferir, ele vem a mais no seu resultado e não sendo da madeira. E isso vai realmente impactar demais no seu resultado final, tá? Então isso aí pode realmente impactar muito no seu resultado final do seu agente, ok? Então fiquem atentos a isso. Então é só gravimétrico essa análise. Então probleminhas com essa análise que vocês podem realmente esperar aí quando fazer essas análises dos agentes, ok? Pessoal, nós estamos, igual eu falei para vocês, chegando à parte final aqui do nosso
do nossa live e agora eu vou falar especificamente dos compensados de madeira. Para quem já me acompanha aqui desde o início do ano, a gente teve uma live em que a gente falou especificamente de materiais de compensado de madeira. Qual que geralmente é a composição desse material? É a madeira mais uma resina, uma cola, que geralmente, na maioria dos casos, é uma cola ureia formaldeído, fenol formaldeído, ou seja, existe uma grande presença de formaldeído na composição desses materiais de compensado. E, inclusive, esse formaldeído pode sim ser liberado no ambiente. Nos Estados Unidos existe um grande estudo, vários pesquisadores já estão estudando, porque lá tem muita madeira e muito material compensado. As casas geralmente são construídas de madeira, são os formaldehyde releasers, ou os liberadores de formaldeído. Então é muito comum e pode gerar exposições significativas. O que esse limite tem de uma outra limitação, né? Eu não consegui arrumar outra palavra aqui para a gente falar desse limite, mas é outra limitação do limite, que é o seguinte: esse limite ele deve ser considerado sozinho somente se não tiver a presença de outros materiais irritantes presentes, o que a gente não consegue ver aí nos materiais de compensado de madeira. O formaldeído ele é um material irritante. Ele é um irritante do trato respiratório superior, assim como a madeira. Então, no caso das exposições a marcenarias que têm compensado de madeira, que usam principalmente materiais que têm formaldeído na sua composição, torna-se importante estudar essas exposições a formaldeído. Inclusive aqui, nesse material, nesse artigo que está aqui, né, nessa documentação base do formaldeído, nessa documentação base da madeira, eles fizeram vários estudos e, inclusive, encontraram exposições significativas a formaldeído a esses trabalhadores. A média aqui foi de 0,06 ppm, que é acima do nível de ação da CGH. Esquece a NR15, tá? A NR15, o limite é muito alto, está totalmente ultrapassado. A gente está falando aqui na CGH de 0,1 ppm, limite de exposição TWA. E quando esses estudos aqui mostraram que muitos dos casos a média das exposições foi de 0,06 ppm, mas inclusive tiveram exposições que foram inclusive acima desse limite de 0,01 ppm de formaldeído. Então, quando vocês estiverem fazendo o trabalho em marcenarias que usam materiais com compensado de madeira, estudem a possibilidade de exposição a formaldeído. Também vejam, façam um bom reconhecimento de risco para saber se não tem outros materiais que podem ser irritantes. Por exemplo, isocianatos, às vezes são resinas de isocianatos que podem liberar MDI, TDI, tomem esse cuidado, fenol, então, etc. Mas o formaldeído é muito comum nesses materiais, ok? Então, pensem bem nisso, utilizem essas informações para que vocês possam realmente saber se tem ou não exposições a formaldeído, porque aí vocês não podem considerar o limite da poeira sozinho, vocês têm que considerar o limite conjugado desse negócio. Então, é super importante vocês avaliarem essa questão, tá? Pensem não só na madeira, mas no formaldeído também, que pode estar presente nesse material, tá joia? Pessoal, deixa eu ver aqui, eu quero mostrar um negócio para vocês. Pessoal, era isso na live. Como ela foi regravada, não estamos ao vivo,
manda lá nos comentários desse vídeo as informações que vocês querem saber aí a respeito desse material que eu preparei aí para vocês, tá? Se vocês têm dúvidas ou não sobre essas exposições dos agentes. Tô querendo mostrar um negócio legal para vocês aqui. Eu vou fazer isso aqui agora. Espera aí, só um minutinho, pessoal, que eu quero convidar vocês. Não sei se vocês já estão me acompanhando aqui, mas eu vou fazer uma semana de análises químicas. Se chama Semana H Fácil Agentes Químicos, em que eu vou disponibilizar 3 aulas gratuitas sobre reconhecimento de riscos químicos para a higiene ocupacional. É um workshop em que eu vou ensinar a vocês esses passos a passos que vão ajudar vocês a aplicar no dia a dia. Além dessas lives, eu vou dar essa semana aí de conteúdos gratuitos. Então, para se inscrever, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas caso você queira ir, é www.analyticsbrasil.com.br/workshop. Mas eu vou colocar aqui embaixo o link para vocês se inscreverem nessa semana. Então, vai ser mais um conteúdo, vai começar semana que vem, a partir do dia 30 de setembro, e vai até a sexta-feira. Então, são 3 aulas aí gratuitas sobre o tema, ok? Vai ser muito legal, vou compartilhar muito conhecimento aí com vocês durante a semana. Vai continuar tendo a live aqui da terça-feira às 19 horas. Semana que vem, sem problema de internet, nós vamos fazer realmente ao vivo. Então, eu queria me despedir de todos vocês, aos que estão me acompanhando aqui, que já tem gente aqui que me acompanha há 39 lives. Obrigado, gente. Isso é muito importante para mim mesmo, porque me mostra que eu estou no caminho certo, estou gerando valor, vocês estão melhorando, e os relatos que eu tenho obtido, gente, é fenomenal. O pessoal me manda direct lá no meu Instagram, eu respondo todo mundo, falando assim, Leandro, eu já consegui obter muitos resultados, o pessoal que fez o curso já conseguiu eficiência, a otimização de processos de até 150%, economia em amostras, economias significativas. Teve alunos que já me relataram que conseguiram diminuir em até 50% a 60% os custos de análise, parando de fazer análise errada e desnecessária. Custo de análise. Se você for ver o custo de mão de obra, etc., coisas necessárias, isso chega a 70%, 80%. Então, pessoal realmente aprendendo esses conteúdos e aplicando. Esse é meu papel aqui, divulgar, ajudar vocês. Então, obrigado a todo mundo que está aqui. Quem não se inscreveu no canal, clica aí no logo da Analytics, se inscreve, que vocês vão começar a receber todos esses conteúdos. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo, tá? Obrigado mesmo por ter acompanhado. Semana que vem, terça-feira, 19 horas, a 40ª live do ano. Então, estamos fechando o ano, tá acabando o ano e meu compromisso está aqui com vocês de estar toda semana. Obrigado, sigam lá no Instagram e me ajudem. A única coisa que eu quero pedir para vocês, em troca desse conteúdo que eu compartilhei com vocês, se vocês realmente gostaram, me fala aqui nos comentários, Leandro, conteúdo é top, continua fazendo conteúdo assim, me ajuda, que eu preciso ouvir de vocês. Porque para mim é 1 hora que eu fico aqui na frente, né? Vocês pensam que eu fico 1 hora aqui na frente, mas não, tem todo o preparo, pensar no que eu vou falar, estruturar essa live toda aqui. Então, comenta aí embaixo, mas me ajude também compartilhando, me ajude a atingir todos os profissionais de SST do Brasil. Posso contar com vocês? Obrigado. Tenha uma ótima semana e terça-feira que vem nós estamos juntos para mais uma live.